Graça e paz, irmãos. Boa noite. É melhor boa noite ou ótima noite? Porque o bom é inimigo do ótimo, né? Eu estava observando esse púlpito aqui, esse móvel. O pastor Celson não foi egocêntrico, né? Porque se ele fosse fazer um púlpito para ele, seria mais alto, né? Então eu agradeço a Deus a vida do pastor e a gente sabe do caráter dele, né? Ele não é bijuteria não, ele é joia, né? Não existe bijuteria, né? É só joia. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Celson, primeiro a Deus e depois ao pastor Celson, os irmãos, por terem me convidado para servir hoje pela manhã e agora à noite. É um privilégio, é uma honra para a gente estar junto, né? Somos o povo de Deus, somos a comunidade da fé, somos a comunidade da aceitação, do perdão e da festa, na linguagem de Jean Vanier. Vamos ler Salmo 46. Por gentileza, os que podem ficar em pé. Eu vou ler na tradução Almeida 21, antigo melhores textos hebraico e grego da imprensa bíblica brasileira. Salmo 46. Este salmo, ele na verdade é um cântico dos filhos de Coré ou de Corá, né? E era o salmo preferido de Lutero, Martinho Lutero, um grande reformador do século V para o século XVI, do século XV para o século XVI. E diz assim o texto: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra! Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, te agradecemos o teu culto, o culto ao Senhor até aqui. Prosseguiremos glorificando o teu nome. Pedimos graça e misericórdia para a exposição das Escrituras. Depois de ter feito a leitura pública das Escrituras, queremos expô-la na dependência do Senhor. Queremos ser iluminados, capacitados, e os irmãos também iluminados e capacitados para entenderem a tua palavra. Que esta palavra se transforme em atitudes e atos de obediência ao Senhor. Fica conosco, continue abençoando o ministério do pastor Celson, a sua grande ajudadora, a irmã Nilda. Queremos agradecer a sua família, seus filhos, ó Deus, o Alan e o Marlon, e as famílias deles, que eles olhem para Cristo, o autor e consumador da fé. Muito obrigado. Sê com as nossas famílias. Abençoe cada família aqui presente ou representada. Que o teu nome seja engrandecido sempre em nossas vidas.
unja os nossos lábios e nos habilite em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, esse salmo ele se divide em 3 partes. Os versos de 1 a 3, depois os versos de 4 a 7 e depois os versos de 8 a 11. Há uma divisão aqui didática do salmista. Eu queria compartilhar com os irmãos e amigos sobre o tema Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os irmãos sabem, todos temos observado que há muita inquietação. Inquietação não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma turbulência, né? Não só a nível social, nas relações internacionais, mas a nível também de clima. As hecatombes que têm ocorrido, nós temos observado a natureza sendo aviltada. Existe muito extremismo em relação à questão ambiental, mas há coisas que são verdadeiras, e nós temos visto aí os cataclismos acontecendo, e a terra está sofrendo, né? Por causa do pecado do homem, da desobediência, da rebelião. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 8. Paulo faz um diagnóstico muito interessante nessa área. O Dr. Carl Yates, que foi um grande estudioso batista no Velho Testamento, em seu comentário de Salmos, ele diz que atingimos com o Salmo 46 o clímax e a exclamação de confiança e vitória. Este salmo, diz o nosso irmão, se apossou de Lutero. Inclusive o hino Castelo Forte é baseado neste salmo. Este salmo se apossou de Lutero de tal maneira que praticamente fez da vida dele um feixe abrasador, faiscante e irresistível. O grande líder cristão inglês Oliver Cromwell disse: Salmo 46 é excepcional para o cristão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é aquele em quem nós escondemos e Ele é a base, a fortaleza de toda a nossa vida. Socorro bem presente na angústia. Quando John Wesley, o grande reformador britânico, fundador da Igreja Metodista, agonizava em Londres, as suas últimas palavras foram: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Analisando o texto, nós percebemos algumas palavras muito relevantes. Primeiro, a palavra refúgio, da ideia de abrigo, do perigo e das hostes infernais. Eu gosto muito do Salmo 91. As pessoas que têm esse salmo aberto na sua casa, a página do salmo é outra página, ficam amareladas, porque parece que é uma ideia de misticismo aí, né? O salmo tem que estar no coração, na vida, né? E eu gosto muito do Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, aí o acraseado, à sombra do Onipotente descansará. Como é bom, como é precioso você e eu descansarmos à sombra do Onipotente, sermos protegidos pelo Deus soberano. Então Ele é o nosso refúgio, abrigo na chuva, abrigo do perigo, das hostes infernais. Ele é fortaleza, poder, força. Ele é socorro, ajuda, assistência. Aqui temos também a palavra tribulações, dificuldades, aflições. Aliás, Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Aquietai-vos. Eu gosto muito aqui dessa expressão, pastor, aquietai-vos, porque a ideia é relaxai, deixai rolar, estejais em silêncio, espere que Deus vai agir. Deus vai agir, não quando você quiser, mas quando Ele quiser. Não no tempo que você achar que Ele deva agir, mas no tempo que Ele
determinar agir na sua soberania. E nesta exposição, por graça e misericórdia de Deus, nós consideraremos a questão da ansiedade, do medo, do desespero e da confiança no Senhor, focando na suficiência de Cristo. Porque vemos por trás deste salmo o trabalho de Cristo, né? Porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, portanto não fiquem ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade pode ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Ela pode surgir como reação a um perigo específico, identificável. Muitos escritores chamam isto de medo em lugar de ansiedade, ou em resposta a um perigo imaginário, com a expressão angústia vaga, flutuante. A pessoa sente que alguma coisa terrível vai acontecer, mas não sabe o que é e nem por quê. A pessoa sente que alguma coisa vai acontecer. Essa é a diferença, né? Ela fica angustiada. Nós podemos imaginar que algo possa acontecer, mas nós estamos seguros naquele que tudo pode. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, 25, 34, eu chamo esse texto de o remédio contra a ansiedade. O remédio contra a ansiedade. Lá em casa, de vez em quando, entram uns passarinhos, eles ficam perdidos, eu tenho que abrir a janela ou a porta para eles saírem. Eles entraram no lugar errado, em vez de voarem e saberem que tem alimento fora, muito mais abundante do que lá dentro de casa, mas eles entram. E alguns deles, como um beija-flor, uma vez entrou lá, morreu no objeto lá da luz. E muitas vezes nós nos perdemos em nossa insegurança e esquecemos de que no Senhor temos tudo o que precisamos. Então nós temos que ter cuidado com a ansiedade. Ela é perigosíssima porque tem implicações para a vida espiritual, para a vida emocional, para a saúde. Precisamos ver essa questão com cuidado. Então, Mateus 6, 25 a 34, Jesus usa a natureza como exemplo de que, assim como Deus cuida da natureza, cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar de nós que somos a coroa da criação, a coroa da natureza. Muitas vezes podemos agir com incredulidade e a incredulidade produz a ansiedade. O que Paulo ensinou aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, eu gosto muito desse texto. O apóstolo fala também dessa questão da ansiedade, quando diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, olha aqui, o aquietai-vos, e aqui nós temos a paz de Deus. Aquietai-vos no Antigo Testamento e a paz de Deus no Novo Testamento. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E esse guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós vemos que o Senhor nos ensinou a não ficarmos ansiosos. Mas uma coisa que devemos sempre lembrar, que quando nós ficamos ansiosos, nós duvidamos do caráter de Deus. Deus não é confiável para alguém que fica vivendo na ansiedade. O nosso Deus é o Deus da esperança, meus irmãos, é o Deus da segurança, Ele é o Deus da promessa. Ele não só prometeu, como Ele sempre cumpriu o que prometeu.
A sua palavra é um tesouro de riquezas incomparáveis. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, o pastor Celson é o co-pastor. Todos nós pastores somos co-pastores do Senhor. As ovelhas não são do pastor Celson, as ovelhas são do Senhor, que Ele cuida. O Senhor o designou para cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. João 10, 28, Jesus fala que o bom pastor, aliás, João 10, 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E João 10, 28 diz: dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará de minha mão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na verdade, não faltarão a fé, a confiança, o cuidado, a alegria, o contentamento. Aliás, quando o Senhor é o nosso pastor, nós estamos contidos no contentamento. Não faltará a provisão, a proteção. Ele não nos faltou no passado, não nos falta no presente e não nos faltará no futuro. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o será eternamente. Eu gosto muito de antes de me alimentar, eu gosto de agradecer a Deus o alimento, porque Ele é o meu pastor e não me faltará o alimento. Eu tenho que sempre agradecer a sua provisão. Eu sempre, quando volto para casa, eu tenho que agradecer a sua proteção, porque Ele está comigo em quaisquer circunstâncias. A ansiedade traz consequências danosas para o espírito, e aqui anda na contramão da confiança na provisão de Deus. Traz consequências danosas, primeiro, para o espírito, na manifestação do pecado. Traz também para as emoções insegurança, fobias ou medos e desajustes. E físicas, dor de cabeça, úlcera, gastrite e outros problemas sérios de saúde. As chamadas doenças psicossomáticas, quando a psique, a mente, influencia o corpo. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam para o Brasil, e é o país com maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população brasileira, segundo essa pesquisa, é de pessoas ansiosas. Há também um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Mas nós temos a mente de Cristo. E quando nós pensamos tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, a nossa mente é renovada. O nosso coração é fortalecido e as nossas entranhas são recriadas em Cristo Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, portanto não tenho medo. Por que sentimos medo? C.S. Osborne, ele tem um livro chamado Não Tenha Medo de Ter Medo, porque para ele, como psicólogo, o medo é uma autoproteção do ser humano. Mas nós não vemos assim. A Bíblia não vê assim. Deus determinou a Moisés que enviasse 12 espias, um de cada tribo, para sondarem a terra de Canaã, que havia sido prometida aos patriarcas, no capítulo 13, Números 1 e 2. Dos 12, 2 é que fizeram toda a diferença. Vejamos os relatórios ao fim de 40 dias. Dos 10, o texto está lá em Números, não há tempo para a gente ler, 13 de 25 a 29, 31 até o 14, 4, um relatório caracterizado pelo medo, pelo desespero e pela incredulidade.
Não vamos para essa terra, não, lá há gigantes, não vai dar certo, vamos voltar para o Egito, lá que era bom. Dos dois, Números 13:30 e 14:5-12, um relatório caracterizado pela coragem, pela esperança, pela fé e confiança no Senhor. Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles disseram: olha, lá há homens grandes, as frutas precisam ser carregadas por 2 homens, as cidades são grandes, são gigantes, os muros são altos, há muitos obstáculos, mas o Senhor está conosco. Nós entraremos lá e nós venceremos no Senhor. Eles jamais deletaram, jamais deixaram de mencionar os obstáculos, mas eles criam que o Senhor era maior do que os obstáculos que estavam à frente. Enquanto que para os 10 espias, os obstáculos eram maiores do que o Senhor. E depois desse incidente, Moisés intercede pelo povo rebelde, medroso. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos de novo? Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Agindo eu, quem impedirá? Mas além do Salmo 46, nós precisamos refletir no Salmo 23 todos os dias. Hoje de manhã, quando nós abordamos o manquejar vitorioso, eu estava sugerindo aos irmãos que disséssemos para o nosso cônjuge, nossos filhos, o seguinte: nós perguntássemos, nós amamos a Jesus? Nós temos amado a Cristo? E a pergunta nesta noite é: nós temos confiado no Deus que tudo pode? Nós temos nos aquietado quando vemos as situações cada vez mais difíceis, os problemas cada vez mais gigantescos à nossa frente? Temos nos aquietado? Nos aquietarmos não significa nos acomodarmos. Nos aquietarmos significa ficarmos quietos diante do Senhor que agirá no tempo determinado. Então, nós precisamos perguntar todos os dias: o Senhor tem sido o nosso pastor? Temos confiado no Senhor como nosso pastor primário? O pastor Celson sabe do que eu estou falando, e o pastor Celson é o pastor secundário? Então nós precisamos refletir, porque há muitas pessoas que conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo. Há muita gente que sabe de cor o Salmo 23, mas não conhece o pastor do salmo. Ouvem falar de Cristo como Salvador e Senhor, mas não têm uma experiência com Ele. Vocês lembram da experiência de Jó? Jó era um justão. Jó era um homem praticante da palavra. Ele era um homem que tinha o temor de Deus, um homem que respeitava a Deus. Mas vocês sabem o que aconteceu. Em todo o processo, os amigos começaram a questioná-lo. Ele perdeu os filhos, perdeu o gado, a sua vida virou de ponta cabeça. Uma situação catastrófica. Seu corpo ficou chaguento. E ele tinha tudo. E a mulher insana, porque nós temos mulheres sábias e mulheres insanas, como também homens sábios e insanos. Ela sugeriu para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó
um determinado ponto da sua vida, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Capítulo 19, verso 25. Mas o que me impressiona é o capítulo 42 de Jó. Lá no final, nós temos o início e o fim aqui. E no capítulo 42, os versos de 1 a 6, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Os irmãos sabem que Satanás fez o que fez com Jó porque Deus autorizou. Não existe dualismo, duas forças iguais, Deus e Satanás, não. Deus está aqui, Satanás está aqui. E Jó é uma prova contundente disso, entre outras provas da revelação. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Olha o que Jó disse: de fato, falei do que não entendia. A gente não entende muita coisa, irmãos. A gente não entende muitas coisas e por isso a gente fala muita besteira. De fato, falei do que não conhecia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me, eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu era um religioso, mas agora eu sou um crente. Senhor, eu era apenas um frequentador de igreja, mas agora eu sou um cristão comprometido, dentro e fora da igreja. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Isso é lindo demais, irmãos. Uma coisa é conhecer Deus pela capa, outra coisa é entrar nas páginas da vida e caminhar com Ele. Na tempestade do mar da Galileia, quando Jesus o atravessava com seus discípulos, quais foram as reações dos discípulos e a reação de Jesus? Os discípulos estavam tomados pelo medo, pelo desespero e pelo pânico. Foi o que aconteceu agora na pandemia. Nós temos uma igreja pré-pandemia e pós-pandemia. Eu penso que os crentes hoje que frequentam os templos, seguem e servem o Senhor, estão muito melhores depois da pandemia. Enquanto os discípulos estavam apavorados, inquietos, ansiosos, se mexendo, desesperados, Jesus dormia tranquilamente. O Deus homem, Deus 100%, Jesus 100% Deus, 100% homem, dormia tranquilamente. Ele estava aquietado, ele sabia quem era o Pai e ele controlava todas as coisas. Ao ser acordado, chamou seus discípulos de homens de pouca fé. Quantas vezes você e eu, diante de situações adversas, problemas na família, problemas pessoais, problemas na empresa, problemas na escola, problemas com o vizinho, situações das mais complicadas, nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos com medo, em vez de
descansarmos naquele que tudo pode. Eu gosto muito do Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Ninguém espera pelo Senhor se primeiro não descansa. Descansar é deixar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como podemos vencer nossos medos, nossas fobias, irmãos? Primeiro, tendo consciência de que somos fracos. Quando Paulo tinha o espinho na carne, o Senhor Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fortaleza, na fraqueza. Os irmãos ficaram quietos, hein? Só o pastor aqui que interferiu. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra o que eu disse hoje? O Senhor não trabalha com atletas. O Senhor não trabalha com atletas. Trabalha com atletas paralímpicos. Então, tendo consciência de que somos fracos. Quem aqui é forte, irmãos? Em si mesmo. Mas no Senhor nós somos fortes. Segundo, temos a certeza de que não podemos em nós mesmos. Não podemos. Primeiro eu tenho consciência da minha fraqueza, para vencer a fobia, o medo, a ansiedade. Segundo, eu tenho a certeza de que não posso em mim mesmo. Paulo diz, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de um novo pacto. Terceiro, confiando plenamente na suficiência do Senhor. Jesus Cristo é a nossa ampla suficiência. Devemos aprender com Moisés no deserto que quando o povo estava prestes a atravessar o mar vermelho, o exército egípcio estava atrás, o mar vermelho na frente. Qual seria a solução, irmãos? Eu olho para trás, um obstáculo. Eu olho para frente, outro obstáculo. Não tem possibilidade dos lados. Eu tenho que olhar para cima. É de lá que vem o socorro. É de lá que vem o socorro, meus irmãos. E o Senhor disse a Moisés, diga ao povo que marche. Não há solução se não olharmos para o alto. Irmãos, é do alto que vem o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gosto muito de Colossenses 3, de 1 a 4. Se vós, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, portanto não se desesperem. Nós somos o povo, meus irmãos, da esperança garantida pela obra perfeita de Cristo na cruz da ressurreição. Quando olhamos para a promessa de Jesus, ficamos cheios de contentamento. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Paulo nos ensina que não devemos esperar somente por esta vida, porque se esperarmos somente por esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Paulo era um homem que tinha fé, confiança e esperança. Ele, no capítulo 4, 2 Timóteo, versos 7 e 8, ele fala que o fim da minha vida está próximo. E vale a pena a gente citar ou ler esse texto de 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo diz assim ao jovem pastor Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Porque para Paulo viver era Cristo e morrer lucro. Filipenses 1:21. Jesus, mais uma vez eu quero repetir, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, diante de situações tremendamente adversas, pelas quais passamos, enfermidades, perdas, corrupção em alguns setores da vida pública, violência, imoralidade, valores aviltados, ética relativa, imoralidade, individualismo e tantos outros males, devemos dizer como Jó: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Dizer como Paulo: eu sei que em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. E por último, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, portanto confie em mim. Confiar no Senhor, meus irmãos, é estar fundamentada no seu caráter imutável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Precisamos declarar todos os dias a nossa confiança no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu sou tentado a não confiar, mas eu confio em Ti. O meu coração está em Ti, a minha vida está em Ti, eu pertenço a Ti. O meu ar, o ar que eu tenho, que eu respiro, é Tu que me dás. Tu és tudo para mim. Precisamos declarar todos os dias a nossa confiança na Sua fidelidade. Apesar de todo o quadro caótico que nós estamos vivendo, não podemos esmorecer. No Senhor, mais uma vez, nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Como o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Como declara o Senhor por meio do profeta Isaías: eu dou força ao cansado e fortaleço ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços com toda a sua força de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:29-31. Quando o Senhor chamou Abrão, que significa pai exaltado, para ser Abraão, pai das nações, ele prometeu estar com Abraão em todo o tempo. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Eu quero encerrar, meus amados irmãos. Aquietemo-nos e saibamos quem é o Deus dos céus e da terra, bem como o autor e o consumador da nossa fé. Não fiquemos ansiosos, com medo, desesperados, mas confiemos naquele que é soberano, que diz enfaticamente: agindo eu, quem impedirá? Eu estou escrevendo uma revista sobre Hebreus para a Atitude da Convenção Batista Brasileira, e eu estou examinando o texto mais detalhadamente. Não tem sido fácil, os irmãos orem por mim. E o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Barnabé, se foi Áquila, Priscila, alguns dizem que foi Paulo, mas o autor tinha um conhecimento profundo do judaísmo, e como aquele povo para quem ele escreveu a carta estava querendo olhar para trás, apostatar da fé, deixar o primeiro amor. Meus irmãos, vamos aqui nos aquietar, vamos olhar para a suficiência de Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Os gregos
Os judeus buscavam sinais, milagres, emoção. Os gregos buscavam sabedoria, razão, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, diz Paulo, fé. Temos a tendência de vivermos pela razão, temos a tendência de vivermos pela emoção, mas o Senhor quer que vivamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O nosso olhar deve estar sempre em Cristo, o autor e o consumador da fé. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? E ele mesmo diz: Tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Gostaria de, nessa última parte da conclusão, citar o cântico de autoria de Josué Rodrigues e Jefinho. É um cântico que eu gosto muito. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Seja quais forem os problemas pelos quais você esteja passando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É de Deus e não é seu todo o trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Eu queria dizer uma coisa antes de orar, pastor. Estou no horário, né? Terminando 8h30. Se há alguém aqui que foi convidado por um membro da igreja, que ainda não tenha Jesus no coração, eu quando estou com jovens, como aquele jovem ali, que está servindo o Senhor ali, parabéns pelo seu trabalho. Deus seja louvado, por sua vida. Eu dou 4 conselhos para os jovens que quer ser bem sucedido. Primeiro conselho: Cristo no coração. Ter a certeza da vida eterna. Segundo conselho: honrar pai e mãe. Pai e mãe pode ser o que for, mas tem que ser honrado. Precisam ser honrados. Terceiro, ser trabalhador. E quarto, ser estudioso. Não tem erro. A você que está aqui nesta noite, que ainda não tenha Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer na suficiência de Cristo e obedecê-lo de todo o coração. E aí você vai aprender a se aquietar e saber que o Senhor é Deus. Se você creu nessa palavra que foi proclamada, a palavra de Deus, se você creu na suficiência de Jesus Cristo, o Senhor quiser conversar com o pastor Celson ali à saída, eu quero desafiar você a fazê-lo. Se você está com algum problema, eu queria orar agora. Se você tem algum problema para resolver essa semana, e essa palavra ajudou você, e você aprendeu a se aquietar, e você sabe que o Senhor é Deus, se você quiser ficar de pé para que a gente ore agora, pode fazê-lo. Seja qual for o seu problema. Isso aqui não é um apelo emocional, é um apelo sincero. Porque há pessoas que têm dificuldades
tem problemas para resolver, está convivendo com situações adversas e muitas vezes mergulham na situação e não estão acima dela no Senhor, e nós queremos orar por vocês. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pela honra de podermos estar juntos como irmãos. Agradecer a vida desta igreja, do seu pastor, sua família, sua liderança. Queremos entregar em tuas mãos esses irmãos que estão em pé, que confiam na suficiência do Senhor e desejam estar quietos, sabendo que tu agirás no momento oportuno e hás de ser glorificado nas respostas que darás a cada um deles. Muito obrigado, Senhor. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o Deus soberano. Agindo o Senhor, quem impedirá? E que nos aquietemos e saibamos que Tu és Deus. Tu és exaltado sobre a terra. Tu és exaltado nos céus. Tu és exaltado na vida dos Teus filhos que Te amam e confiam na Tua fidelidade. Fica conosco, dá-nos uma excelente semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos, por estarem aqui.